E aí, pessoal? Então vamos falar sobre o retorno do web service. Primeiro a gente precisa lembrar que todos os métodos do HTTP, quando você invoca esses métodos, eles têm um código de retorno, e esse código de retorno tem um significado. A gente já comentou sobre eles. Quando você tem um método do teu web service, como ele é invocado via HTTP, ele também tem um retorno. Quando esse teu método ele retorna uma entidade pessoa, por exemplo, então esse é o método obter pessoa acessado via GET, e ele retorna um objeto pessoa, esse objeto pessoa significa que ele vai retornar um JSON ou um XML codificado com o objeto que você der o return dentro do método. O código de retorno dessa pessoa, desse método obter pessoa, vai ser 200 quando retornar a entidade, ou 204, significando no content, sem conteúdo, quando retornar null. Então, esse é o código de retorno que vem quando você faz um método retornando pessoa. Quando você tem um método que retorna void, ele vai retornar sempre para você 204 no content, sem conteúdo. Então, 204 também é um código de sucesso. Então, a gente tem que lembrar dessas codificações aí. Não é só 200 que é sucesso, 204 também é sucesso. Quando acontece um erro, aí tem alguns erros padrão que são esses aqui. Por exemplo, o 400 bad request, se no post ou put o JAX-RS não consegue interpretar o JSON ou o XML, você passou um JSON ou um XML que não funciona direito, que não está bem codificado. 404, se a URI do serviço estiver errada. Lembra que os erros 400 é sempre quando você comete um erro. 405, método não permitido, quando o método que não está implementado na URI é invocado. Por exemplo, você chamou um post, mas o post não existe, não está implementado. Você chamou um put, mas não tem put. E 406, quando o media type não é compatível. Por exemplo, você pede para ele, olha, estou passando para você um JSON, mas ele só lê XML. Aí dá um 406. Ou quando você diz, olha, eu aceito que retorne, né? Eu aceito que retorne um JSON, mas o método lá no web service só retorna um XML. Então esses são os erros padrão. Dentro do JAX-RS eu consigo retornar um código de erro basicamente de duas formas. Uma delas é construindo um objeto do tipo response, que a gente vai ver daqui a pouco, e outra é levantando uma exceção e fazendo o mapeamento dessa exceção para um erro do web service. As exceções precisam então ser mapeadas, no caso eu tenho uma exceção e transformar para um erro, um retorno do HTTP. Eu consigo usar exceções padrão, se for o caso. Eu consigo construir o mapeamento de exceções, eu consigo dizer, olha, essa exceção vira tal erro. E eu consigo fazer isso através de um provider, um cara chamado Exception Mapping Provider. A exceção padrão, que não precisa de mapeamento, é a JavaX WSRS Web Application Exception. E eu consigo lançar dentro do web service com um status de retorno, bem simples. Throw new web application exception, dizendo response.status. O erro, o código do erro, né, de retorno que eu quero que seja retornado lá para o meu cliente. Então aqui no caso eu estou mandando um not found e um 404. Então, se eu instanciar dentro do meu web service e lançar essa exceção Web Application Exception, indicando o código de retorno, ele vai retornar esse código para mim lá no cliente. O JAX-RS 2.0 introduziu uma hierarquia grande de exceções, onde todas herdam de Web Application Exception. Então, eu tenho lá uma Bad Request Exception, Not Authorized Exception e várias exceções, cada uma que retorna um código de status para o cliente. Para fazer o mapeamento de exceções, eu preciso então converter a exceção numa resposta HTTP. Eu devo anotar esses mapeamentos com @provider. E quando ocorre uma exceção, a primeira coisa que o JAX-RS faz é tentar encontrar se existe um mapeamento para essa exceção. Se ele não encontrar, ele tenta encontrar na superclasse e assim por diante. Por exemplo, se eu tenho uma exceção do JPA, javax.persistence@entity_not_found_exception. O que eu quero? Eu quero que quando vier essa exceção do JPA, de entity_not_found_exception, eu tentei buscar um código de pessoa lá no banco de dados e não existe esse código de pessoa no banco de dados. Eu quero que o código de retorno seja not found, seja 404 para o cliente. Aí eu crio um mapeador
tá? Um mapper aqui, ó, entity not found mapper, anoto com @provider e digo no implements quem que ele está mapeando, ó, ele é um mapeador de exceção, exception mapper, e ele está mapeando o entity not found exception, aquela minha exceção. Para fazer isso funcionar, basta eu escrever o método, né, sobrescrever o método toResponse, onde eu recebo a minha exceção que foi gerada e retorna um objeto do tipo response. E aí eu construo o response. A gente não viu direito ainda como constrói o objeto response, mas aqui está um exemplo, ó. Response.status, indicando qual que é o status code, .build. Pronto, isso aqui retorna para mim o código de retorno que eu quero conforme eu receba essa exceção. Para eu dar um retorno para o cliente construindo o response, então eu preciso criar dentro do web service um objeto JavaX, WS, RS Core Response. Tá? Então eu faço isso dentro do método do servidor, né, que implementa o web service dentro daquele método. Eu preciso criar um cara desses, um response, onde eu posso definir o status de retorno, o código, o status code, e o objeto de retorno. Por exemplo, imagine um método que retorna 200 e retorna um objeto pessoa instanciado lá dentro. Então eu consigo dizer qual é o objeto de retorno dentro do response também. E esses métodos retornam response builder. Vamos dar uma olhadinha neles. Então olha aqui o nosso exemplo. Ó. Primeira coisa, nós construímos o web service do mesmo jeito que nós construíamos antes, só que agora o nosso método obter pessoas, ao invés de retornar um objeto qualquer das minhas entidades, eu retorno um response. Esse response vai ter que ser construído aqui dentro para dar a resposta correta para o cliente. Então, dentro do método, eu uso métodos que criam um response builder e retornam um response para mim. Eu faço assim, ó, response, ponto, aí vou encadeando as chamadas, no nosso caso aqui, server error, ponto build. Então, sempre vai começar com essa construção da resposta para o cliente. Sempre vai começar com response e terminar com ponto build. E aí dentro eu faço a configuração da resposta que eu quero. Vai ser sempre assim. No cliente, quando você invocar o web service, se você quiser, isso eu já falei para vocês, se você quiser obter mais controle da resposta que o server te deu, ao invés de retornar a entidade aqui, ao invés de colocar .get dizendo pessoa.class aqui dentro, você não passa o tipo da entidade que você quer retornar e espera a resposta, um response. E aí com esse response você consegue ver qual é o código de retorno, qual é a entidade que foi retornada e consegue ter mais controle sobre isso, saber o que fazer, decidir o que fazer com aquela resposta. As classes são JavaX, WS, RS, Core, Response e Response.ResponseBuilder. Passo a passo, como que seria? Primeiro, chamar os métodos estáticos de response, indicando qual é a resposta que se quer dar, qual é o status que se quer dar. E esses métodos retornam um cara chamado responseBuilder, que eu configuro esse responseBuilder e depois chamo o método build, tá? Usado para criar um objeto de resposta de forma adequada. Então vamos lá os métodos de response aqui. Eu tenho server error, que me dá uma resposta do tipo 500. Eu tenho um método ok, onde eu posso passar se eu quiser, né? Esse colchete significa opcional. Uma entidade, um tipo, esse cara que vai me retornar um 200, ok. Tem um método chamado created, onde retorna 201. E tem o método status, onde eu digo qual é o status de retorno que eu quero. Tem outros métodos, esses são só alguns. Depois que você chamou aquele método que você quer, ok, created, status, seja lá o que for, você pode invocar um método do response builder para configurar a sua resposta. Então você pode criar headers, olha aqui, ó, .header, cookies, pode mexer no status também, pode criar links, pode setar qual é a entidade e depois chamar o build para construir o objeto response, a instância do objeto response que vai ser retornada. Aqui alguns exemplos, ó. Sempre começa com response e termina com build. Response.okp.build vai retornar um erro 200 com uma entidade. Server error vai retornar um erro 500. Ok, aqui de novo, ó, vai retornar um erro 200 com uma entidade, mas você está adicionando um header na resposta. Aqui você está dizendo, ó, especificando que o erro, o status que você quer, no caso aqui response.status.ok, erro 200, resposta 200 na verdade. Aí está adicionando um header e agora você está adicionando uma entidade. Não esqueçam desse ponto no final aqui, porque é o encadeamento das chamadas, tá? Esse ponto aqui não é o ponto final de acabou a frase.
E daí o ponto .build aqui para construir a resposta. Aqui nosso exemplo completo dentro do método web service, obter pessoas que retornam response. Criei minha pessoa, obtive ela do banco, seja lá como é que você fez. Aí você retorna response.ok, dizendo ó, erro 200, coloca a entidade lá dentro, entidade IP e ponto .build. Os códigos de retorno, os status code, a gente já viu, mas a gente tem um enumerador lá, o response.status, que me dá todos os status. Tá? Então, response.status ok é 200, response.status.created é 201 e assim por diante. Então, eu não preciso colocar o número aqui. É melhor você colocar o enumerador aqui, tá? Essa constantezinha aqui, ó, not found, por exemplo. A gente já viu os erros, né? Já comentei com vocês, os informacionais, códigos de sucesso 2xx, 3 qualquer coisa de redirecionamento, 4 qualquer coisa causados pelo cliente e 5 qualquer coisa originados no servidor, que você não tem controle sobre eles. Aqui tem alguns códigos de retorno, dêem uma olhadinha neles quando vocês forem precisar, né? Aqui um exemplo completo ó, de um web service, na parte do servidor, tá? Tem o pessoa resource, anotado com @get, tem um metrozinho getJSON anotado com @get, ele produz um application JSON. Perceba que agora eu não vou retornar uma string, nenhum objeto aqui, mas esse @produces ele diz que a entidade de retorno vai ser convertida para JSON. Então eu criei uma pessoa e dei um response ok passando esse P. Veja que eu passei a pessoa, automaticamente o JAX-RS vai transformar ele no quê? Num JSON. No meu cliente, então agora dentro do meu process request lá da minha servlet, isso aqui pode ser, como eu falei para vocês, pode ser um JSF, qualquer coisa. Eu criei o meu cliente, fiz o ponto target, não esqueçam de mexer na porta, no nome do projeto aqui, e chamei o ponto get sem passar a entidade que eu quero retornar. Ele vai me retornar um response, e aí eu obtenho o status de retorno pegando essa resposta aqui com getStatus e resp.readEntity para retornar a pessoa. Lembrando que eu tenho que passar aqui no readEntity qual é a classe da pessoa que eu estou retornando para ele fazer o cast correto aqui. E aí o JSP, só para mostrar o status, o pessoa.nome, né? É o cara onde eu estou redirecionando aqui, ó, mostrar JSP. O exemplo 2 é mais simples, veja, tem que fazer aquele primeiro, depois faz esse daqui. Eu só estou retornando um server error para saber que tipo de código que vem. E aí no client eu não tenho entidade, tá? Eu estou retornando aqui, ó, o getStatus vai retornar só o erro 500 para mim. No JCP eu quero mostrar só o status. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora, fizessem esses exercícios. Veja que não é só fazer o exercício, mas é brincar com os status aqui. Quando você for retornar, tá? Você pode retornar outros status, troquem esse retorno. Quando vocês fizerem o client, não é simplesmente pegar a resposta e redirecionar, vocês podem fazer um if aqui, e esse if vai fazer com que vocês tenham um controle. Poxa, eu fiz uma busca, retornou 404, ele não encontrou, o que eu faço? Eu mostro o quê? Ou eu encontrei, então eu tenho que preencher a tela. Então veja, os condicionais estão no client, não importa o tipo do client, o servidor vai te retornar um código de erro, um código de status, e você tem que tratar esse código e fazer alguma coisa com ele conforme o código que você obteve. Então, vai ter o condicional aqui nos clients, sempre vai ter um condicional indicando o que você tem que fazer. Pessoal, vamos falar sobre CORS agora, ou, na verdade, a resposta com CORS. CORS significa Cross Origin Resource Sharing, compartilhamento de recursos de origem cruzada. E é um recurso que acontece, um recurso de segurança que acontece quando você tenta invocar uma requisição a partir de um outro domínio. Isso é feito através de uma API, essa XML HTTP Request ou XHR, em linguagens do tipo script, por exemplo, JavaScript, que usam essa biblioteca para enviar requisições HTTP ou HTTPS. Tá? A base do funcionamento é Ajax. Essas requisições XHR, elas seguem a política do Same Origin Policy, isso é, você só responde a requisições que estão no mesmo domínio, para evitar ataques do tipo XSS, né, Cross-Site Scripting, para que você tenha um script rodando no seu servidor, mas de outro domínio. Os navegadores implementam CORS, que limita essas requisições entre domínios diferentes. Então a gente precisa dizer, olha, eu permito que você me acesse. Seria mais ou menos assim a lógica, tá?
só envia requisições para o mesmo domínio de onde está sendo enviado. Então, você precisa permitir que venha uma requisição, que você responda uma requisição de outro domínio, ok? Então, é um mecanismo do W3C. O servidor ele precisa enviar um header indicando quais domínios têm permissão para fazer requisições. E esse header é esse cara desse tamanho aqui, ó, Access Control Allow Origin. Por exemplo, dentro desse domínio eu digo que eu permito requisições desse domínio aqui, ou asterisco para indicar todo mundo. Eu consigo, a cada web service, a cada método, eu consigo adicionar esse header de um jeito fácil, mas implementar isso dessa forma, na mão, não é legal. Tá? O melhor jeito de fazer isso é implementar um filtro do JAX RS que adiciona esse header em todas as suas invocações. E depois ele faz o tratamento do core do jeito certo. Então, acho que esse é o melhor jeito e eu vou ensinar vocês como é que faz isso agora. Se você quiser implementar na mão, é muito simples. Basta você pegar todos os teus web services, todos os métodos e colocar um ponto header no response, tá? Ponto header, aí você coloca aquele headerzinho com o domínio de onde vem. Ou aqui, por exemplo, eu estou dizendo ó, que todo mundo tem acesso, ó, tá? Mas isso aqui é só uma parte do course, ok? Essa permissão é só uma parte do course. Então aqui tem um servidorzinho de exemplo, olha só, todo implementado com o course, Access Control Allow Origin asterisco, indicando que esse cara pode ser acessado de qualquer lugar. Tá? Então é assim que ficaria no meu web service, é assim que eu tenho que implementar no web service. E o meu client que está aqui, ele simplesmente, o client não muda nada, tá? Tá aqui, o client target, não muda nada, ok? Você não vai precisar tratar esse core, não precisa nada. Esse é um mecanismo de invocação, é por causa do mecanismo de invocação que você tem que fazer. Tá? Meu exemplo 3 é esse. Indo um pouquinho mais a fundo do course, a especificação ela indica que toda vez que você faz uma chamada para um Ajax, um web service, alguma coisa assim do HTTP, usando aquela API, o que acontece antes é um pré-envio, ou o que eles chamam de pré-flight request. O que é isso? Quando você não está fazendo uma chamada nem GET ou nem head, tá? Quando você está fazendo uma chamada post, put, etc. Ou quando são passados headers que não são os headers padrão, tá? Não são os headers comuns que uma requisição recebe, o que esse pré-flight faz? Ele solicita quais métodos que são suportados por aquele ponto, aquele entry point lá. Ele solicita quais são os métodos para saber se você consegue fazer a invocação. Então ele efetua, esse pré-flight, ele efetua uma requisição do tipo options, com os seguintes headers, né? Access Control Request Method, método que será requisitado, indicando que você, eu vou fazer um post. E Access Control Request Headers, os headers que serão requisitados, que você vai passar. E também ele indica qual é a origem da requisição, o domínio de origem da requisição. Então ele faz, primeiro, toda vez que for fazer um post, a primeira coisa que ele faz é fazer um pré-flight, ok? Que é um options. Se o servidor permite essa consulta que eu estou pedindo, então ele vai responder com o método permitido listado no Access Control Allow Methods. Tá? Então ele vai retornar esse cara indicando que eles são permitidos. Então como é que seria uma requisição pré-flight do HTTP? Seria um options, naquele recurso. Eu estou indicando, olha, eu vou requisitar um delete. Os headers que eu vou passar são esses aqui. E essa requisição está vindo desse lugar. Okay? A resposta vai ser um HTTP, ó, nesse caso aqui um 204, non content, ok. Aí ele está indicando aqui qual é a origem, de onde está vindo. Está indicando os métodos que esse cara aqui está respondendo. Ele responde post, get, options, delete. E esse control max age aqui é para controlar o cache dessa resposta. Porque se eu fizer um options de novo, eu não preciso ir lá, bater lá no servidor. Então ele conta, ele faz uma chamada direto aqui no cachezinho, ok? Então aqui estão os headers do course, né? O allow origin, indica quais domínios são autorizados, credenciais, que a gente não vai ver, os headers que são aceitos, os métodos retornados e o tempo de cache que ele vai ficar para que quando eu fizer um novo options, eu não precise ir no servidor, ele me retorne o mesmo. Para nós implementarmos isso como um filtro,
Então, o código é muito simples. E a parte mais legal é que esse código vai funcionar para todas as requisições que acontecerem no seu servidor. Então, isso aqui, primeiro, vai no servidor. Vale a pena vocês fazerem, porque vocês não vão precisar mais se preocupar com o course, tá? Então, eu crio uma classe, nesse caso aqui eu chamei de course filter, que está anotada com @provider e implementa container response filter. Essa classe tem que implementar o método filter, que vai receber duas coisas, o request context e o response context. E aí, ele pode, por exemplo, o response context significa o que eu vou dar como resposta, ele pode manipular essa resposta. No nosso caso aqui, nós estamos adicionando a response context.getHeaders, estou pegando os headers da resposta e estou adicionando os headers do course. Pode adicionar desse jeitão aqui que a coisa funciona. Para nós fazermos um teste de chamada pré-flight, então a gente pode usar um métodozinho bem simples do AngularJS, né, que é baseado em XHR. Aqui, ó, $HTTP, método post, no meu servidor, estou passando post e estou passando um header doido para indicar, olha, estou fazendo uma chamada a esdrúxula e aqui os dados que eu estou passando que eu não vou passar nada. Como é post e possui um header não padrão, essa invocação aqui no meu web service vai gerar pré-flight. Ele vai fazer um options primeiro. Então você tem que estar preparado para receber esse pré-flight. O meu cliente, então, ele vai fazer uma chamada options, indicando da onde que está vindo a origem, qual é o método que eu estou pedindo e qual é o header esdrúxulo que eu estou mandando. O servidor vai responder aqui, nesse caso, um OK, dizendo que ele responde para qualquer origem, dizendo que ele responde os métodos post, get e options, e os headers esdrúxulos estão aqui. E aí o cacheamento, etc. e tal. Aí sim, como aquele método está listado na resposta do pré-flight, como tá, o header está tudo certinho, aí o cliente faz um post, que é a requisição original que estava sendo pedida, e o servidor responde bonitinho com a resposta do post aqui, inclusive com o header do course. Então, para tratar o course pré-flight, você precisa implementar um filtro que eu mostrei para vocês. Esse filtro vai receber um container request filter, um container response filter. Ele vai receber esses dois caras. O request filter é para eu manipular a requisição que está sendo feita, o que está sendo pedido. E o response é para eu manipular a resposta, para eu dar os headers corretos. Se a requisição for pré-flight, se eu estou respondendo uma requisição pré-flight, que é um options, então eu respondo com OK. Se a resposta for de uma requisição pré-flight, então eu adiciono todos os headers. Caso contrário, só o header de origem. Então veja, eu tenho que fazer uns condicionais aqui no meu filtro para eu poder tratar corretamente quando é pré-flight e quando não é pré-flight. Então, para implementar a minha classe que trata do course pré-flight, eu vou implementar uma classe filtro um pouquinho mais complicada do que aquela que eu mostrei para vocês antes. Eu vou criar uma classe para o meu filtro, mas essa minha classe de filtro vai implementar duas interfaces, a interface Container Request Filter e a Container Response Filter. A Container Request Filter vai tratar da requisição, quando que a requisição foi feita, e a Container Response Filter vai tratar da resposta quando a resposta estiver sendo dada. Essa classe vai ser anotada com @provider. Toda vez que eu anoto alguma coisa com @provider, eu estou dizendo que o JAX-RS precisa encontrar esse cara, ou consegue encontrar esse cara em algum momento do ciclo de vida dele. E eu preciso anotar ele como pré-matching também agora, para dizer que esse filtro tem que ocorrer antes do processamento da requisição, para ele tratar isso antes do processamento da requisição. Então é um pouquinho mais complicado do que aquele código que eu mostrei para vocês, mas é esse aqui, esse tipo de filtro que vocês precisam implementar no trabalho. Quando você implementa o filtro da requisição, esse cara aqui, ó, Container Request Filter, ele vai obrigar você a implementar o método filter que recebe um Container Request Filter. Então isso aqui é para você pegar a requisição, tá? Tratar, interceptar a requisição, e se a requisição for pré-flight, você vai responder com um OK sem problema nenhum. Quando você implementa o filtro da resposta, que é o Container Response Filter aqui, ele vai obrigar você a implementar o método filter também, só que com uma assinatura diferente, ó. Esse filter vai receber o Container Request Context e o Container Response Context.
Isso aqui é para você poder dar a resposta. Que resposta que você quer dar? Você quer manipular a resposta. Então, se a resposta for de uma requisição não CORS, retorna ok, sem problema nenhum. Se a resposta for de uma requisição pré-flight, então você tem que adicionar aqueles headers para indicar quais são os métodos permitidos, quais são os headers permitidos, quais são os domínios permitidos e assim por diante. E em outros casos, você adiciona o header de origem permitida. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso Course Filter, agora ele é um pouquinho mais robusto. Ele implementa a interface do filtro de requisição e a interface do filtro de resposta. Ele tem anotado como @provider para se encaixar no ciclo de vida do JaxRS e o permitting para ele rodar antes do processamento da requisição. Ele implementa o filtro da requisição e implementa o filtro da resposta que está aqui, ok? Então vamos ao filtro da requisição. A primeira coisa que o filtro da requisição faz é verificar se é uma requisição do tipo pré-flight. Se for uma requisição do tipo pré-flight, então ele vai retornar um ok sem problema nenhum. Aí você pensa assim, poxa, mas pré-flight tem que adicionar os headers, tem que adicionar tudo que ele permite. Sim, a sacada está em que ele simplesmente dá um ok e o próprio filtro vai ser invocado quando essa resposta estiver sendo dada. Então significa que o fato de eu ter dado um ok aqui nesse filtro da requisição, quando essa resposta ok for enviada para o cliente, ele vai chamar esse próprio filtro e vai entrar em filter aqui e vai adicionar todas os headers bonitinhos. Como que eu sei que uma requisição é do tipo pré-flight? É simples, basta eu ver se ela é uma options, tá? E se ela tem o header origin, porque daí eu estou dizendo, olha, eu quero saber, né, quais são as opções que eu tenho, quais são os métodos que esse cara me responde, e eu estou perguntando de tal lugar. Se tiver esses dois caras aqui, então ela é uma requisição do tipo pré-flight. Então veja, o filtro de requisição é muito simples. Se for pré-flight, responde ok, e o próprio filtro de resposta vai colocar os headers e tudo bonitinho para nós. Caso contrário, segue adiante. Já o filtro de resposta, né, o Container Response Filter aqui, ele é dado por aqui, ó, o método filter. Esse cara ele vai fazer alguns ifs aqui. Primeiro, se ele não for uma requisição do tipo CORS, tá, se não tiver a origem lá, então ele simplesmente retorna. Se for uma requisição do tipo pré-flight, isso é, tem origem e tem options, então ele vai adicionar todos os headers para nós. Olha aqui, credenciais, métodos, headers e tal, para que ele possa retornar quais são os métodos e origem, etc., que são permitidos. Em qualquer outro caso, né, se a requisição não for CORS, beleza, ele cai fora, mas em qualquer outro tipo de requisição CORS, option, etc. e tal, ele adiciona aqui embaixo, ó, quais são os domínios permitidos. Nesse nosso caso aqui, são todos os domínios permitidos. Se você está fazendo um software que está integrado com outro, você só vai permitir de um determinado domínio. Então, seria mais ou menos para isso que serve isso daqui. Então, é assim que a gente faz o tratamento do CORS. Aí, para testar esse filtro, a gente vai brincar um pouquinho com Docker aqui, vai fazer um código bem simples em JavaScript para fazer isso funcionar. Então, você vai criar um web service com aquele filtro, vai implantar esse cara num Glassfish 4.1, tem que ser o 4.1, lembre que eu já falei para vocês que o 4.1.1 não funciona, então tem que ser o 4.1 ou o 5. Você vai criar um container Docker com Apache, e as requisições do tipo file, // são limitadas, tá? Então a gente vai fazer uma chamada do tipo CORS. Então a gente vai adicionar um arquivo .html com uma chamada JavaScript para o nosso web service, ver o que acontece. E vai invocar o arquivo HTML do container e verificar quais são as requisições e respostas que vão acontecer. Então vamos criar os arquivos do web service. Vamos lá. CORSTest.java, CORSFilter.java e pessoa.java, que é o que vai trafegar. A pessoa tem ID, nome e idade, tá? Implementa serializable, tem o construtor sem parâmetros, setters e getters. Tá? Então essa é a pessoa. Aí eu tenho que implementar o meu web service e o meu filtro. Meu web service está aqui, ó, @pf, tem um get, ó, que cria a pessoa e retorna um ok, e tem um post que recebe uma pessoa, coloca o ID e retorna ok. Veja que é um web service simples, bem facinho do jeito que a gente viu até agora.
O nosso filtro segue o padrão do que a gente viu antes, tá? É praticamente o mesmo filtro que a gente viu antes, mas você vai ter que implementar ele, ó. Course Filter, tudo bonitinho, Preflight, o métodozinho Preflight que está aqui, Filter e assim por diante. Então, implementa esse filtro. Para a gente testar o nosso filtro, o nosso web service de dentro do Docker, primeiro a gente vai ter que instalar o Docker, você já deve ter instalado, porque vocês estão fazendo o trabalho que eu passei da disciplina, então já deve ter isso instalado, se não tem, faça. Aí, para criar o container com o Apache, você executa esse comandinho, ó, docker run, -name Apache Web, diz qual que é a porta, assim por diante, ó, httpd. Para rodar um bash dentro do container, bash é uma linha de comando, né, um prompt de comando, você executa esse comandinho, ó, bin bash dentro do meu container que eu acabei de criar. Dentro do container você vai fazer um apt-get update e vai instalar o Vim para você poder editar um arquivo .html lá dentro. Dentro do container eu crio o arquivo HTML, ó, faz um Vim lá. O Vim vocês sabem usar, né? É sossegado. Dentro do Apache 2 /cors HTML, por que dentro do Apache 2 aqui? Porque daí eu vou conseguir acessar via web dentro do container, tá? Então cors.html e adiciono o seguinte conteúdo. Olha só, isso aqui é um código HTML com uma função JavaScript simples. Tem um botão, quando eu apertar esse botão, ele vai chamar essa função. E eu estou fazendo, dentro dessa minha função, uma chamada do tipo XHR, XML HTTP Request. Isso aqui vai gerar uma chamada cors com preflight, ok? Aí a URL do meu web service é essa daqui, ó. O body, o que eu vou passar como parâmetro? É um objeto, tá aqui meu objeto. Aí eu estou fazendo um open post dessa URL, estou setando os headers, bonitinhos aqui, e quando estiver ok, ele vai chamar esse cara aqui, ó. Esse aqui é um evento que acontece, tá? Que ele vai chamar isso aqui. Quando der ok e for status 200, ele vai dar ok. Então eu setei esse cara, quer dizer, deve aparecer ok quando vier o retorno da invocação lá. Aqui ele vai fazer a chamada específica do meu web service. Na sua máquina, para você chegar dentro daquele arquivo, você vai colocar localhost 2.8888/cors.html. Por que 8888? Tá? Porque quando você criou o teu container, você disse, ó, que a porta 8888 da sua máquina está mapeada para a porta 80 do seu container. Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo e façam esse exercício funcionar. Veja que várias coisas vão estar sendo exercitadas aqui. Primeiro a parte do web service, normal. Depois o cors, que eu expliquei para vocês. Docker, de vocês verem a coisa funcionando. Então, por favor, pausem o vídeo e façam ele funcionar. Para vocês retornarem listas genéricas, coleções genéricas dentro do JAX RS, você vai precisar fazer um truquezinho ali para conseguir fazer funcionar do jeito certo, tá? Você vai ter que empacotar usando um generic entity e tipar usando um cara chamado generic type. Na verdade o código é bem simples, só precisa colocar isso lá no servidor, isso quando você estiver retornando uma lista. Se estiver retornando um objeto contendo uma lista, não tem problema nenhum, você não precisa fazer isso. Mas se você está retornando uma lista em JSON, lá no teu web service, aí você precisa empacotar ela desse jeito. Se estiver, de novo, se estiver retornando um objeto que contém uma lista, não precisa fazer. Mas se estiver retornando uma lista, puramente uma lista genérica, aí você precisa. Então imagine que você tenha no teu web service uma lista que você criou de qualquer jeito lá, mas tem um list pessoa, tá? Um objeto genérico aqui. Para você retornar, então você vai fazer assim, você vai criar um generic entity do tipo do dado que você quer. Olha aqui, ó, list pessoa é o tipo da sua lista, ok? Você vai criar com new generic entity, aí vai dizer qual é o tipo que você quer, list pessoa. Nesse construtor você vai passar como parâmetro o p, que é o seu objeto, lista, né? Abre e fecha chaves, ponto e vírgula. Acabou. É isso que você tem que fazer. Agora, esse cara, tá? Esse generic entity que está aqui, ele pode ser retornado no web service sem problema nenhum. Olha o nosso exemplo completo aqui, ó. Tá aqui, ó.
Eu tenho uma lista que eu fui num DAO e busquei isso de algum jeito. Aí eu empacotei a minha lista, olha aqui ó, com generic entity, é uma linha de código que você faz. E aí essa lista empacotada eu consigo retornar no ponto .entity aqui. Tá? Isso aqui vai deixar correto o retorno de listas em JSON para você. Lá no client, quando você for pegar essa lista, você vai fazer assim. Primeiro, você vai fazer um ponto .get que retorna um response, ok? Tá? Você não vai colocar o código aqui, o tipo do dado aqui. E quando você fizer um read entity, você vai dizer que você quer retornar um new generic type do tipo da lista que você quer. É a única coisa que você tem que fazer aqui, aí ele retorna, ele desempacota a lista de pessoa para você. Peço que vocês então agora pausem o vídeo, façam esse exercício de lista funcionar, criem um web service, já sabem criar web service, já sabem colocar no ar, já sabem fazer um client. Faça um web service com um método get que retorna uma lista de pessoas e tentem acessar esse web service usando um client ou usando o seu browser. Mas é importante que vocês façam ele funcionar para ver ele funcionar e se acostumar com a nomenclatura e com a sintaxe toda.